Essa minha reflexão sobre esse período, ela me levou a mapear em 3 cenáriozinhos, que é o físico, o emocional e o espiritual. É importante compreender o que é esse ciclo de vida, entender que ele acontece e o que ele faz, qual que é seu papel, qual que é o propósito desse período de puerpério. Porque só assim a gente consegue ter ferramentas para lidar com isso. Oi, eu sou Lígia Buchfink, sou mãe, filósofa, comunicadora e facilitadora parental. Senão a gente passa, é como se a gente fosse para uma batalha sem espada. Aí tu passa desviando, tu faz de conta, tu te esconde, tu foge, mas tu não luta a batalha, porque tu não tem armas. E então, entrar num puerpério, quando eu falo muito da ignorância que a gente tem sobre o assunto, não desse sentido pejorativo de tu é ignorante, mas dessa nossa falta de conhecimento sobre o que está acontecendo, sobre nós mesmos. Por quê? Porque não se estuda isso, porque ninguém fala, durante a gestação ninguém te fala do puerpério. Só mandam tu dormir, dorme bem que depois vai ser difícil. Os primeiros meses é difícil, mas ninguém fala o que é, qual que é a magnitude da coisa, muito menos te ajuda a ter ferramentas para gerenciar. Porque o problema não é em ser difícil ou em termos desafios. O problema é termos desafios sem sem recursos para lidar com ele. E tendo que adivinhar por nós mesmos os recursos. Então acontece que como a gente não estuda, não compartilha a experiência, toda mulher vive do zero até sair do sufoco. Começa zerada, sem nada de ferramenta. E tem que construir tudo desse período. Isso torna mais difícil e impede que a gente avance no processo. Quando tu tem uma estrutura que você já conhece, já tem algumas ferramentas do que pode acontecer, do sentido, do propósito dessa experiência, tu já não parte zerado, tu não parte sem recursos, tu já parte com uma carga e tu constrói a tua história. Então tu avança, coletivamente tu avança o processo. E aí tu consegue transmitir para as próximas pessoas, para as próximas mães que vão viver isso, ainda mais da tua experiência. Não é regra de bolo, não é receita, mas um pouquinho mais. Tu abre um pouquinho mais, põe um pouquinho mais de luz e para essas outras pessoas que virão. E assim, consequentemente, coletivamente, com um processo mais longo de tempo, nós teremos mais subsídios, as experiências serão mais plenas desse período. A gente vai conseguir aproveitar toda a intensidade do aprendizado. E não só um pouquinho porque a gente está lá olhando para todos os lados sem saber o que fazer. Eu classifiquei dentro dessas relações físicas como a recuperação do corpo, do parto, da cirurgia, da própria gestação, que eu já falei antes, o corpo leva 9 meses para se transformar, carregando o bebê, e ele vai precisar de um período, no mínimo, similar para voltar a ser o que era antes. Então, não é da noite para o dia. E não precisa ser da noite para o dia. Outra questão é a recuperação estética. E aí, quando tem mais uma treta aí na sociedade, que quando a mãe fala que quer recuperar o corpo, ela é julgada, porque isso é bobagem, isso não importa, isso é mesquinharia cuidar do corpo se ela tem uma vida, se tem um bebê, a maternidade, pensar em corpo é mesquinho. Só que a gente vive a vida inteira escravas dessa relação, dessa cobrança estética. Então a mulher passa do nascimento até a sua vida adulta, até a gestação, sendo cobrada para que seja bonita, para que seja magra, para que se vista bem, para que use maquiagem, para que seja perfeita, e todo um padrão estético não atingível, ela é cobrada, e daí quando ela ganha bebê, aquilo bagunça tudo, o corpo fica totalmente fora do padrão,
E se ela se preocupa com isso, ela é julgada. Ela é chamada de mesquinha. As pessoas dizem que isso não é importante. Convive assim, tu não precisa mais gostar do teu corpo, tu não precisa mais se sentir aceita. Então, é impossível isso. Se a gente coloca na cabeça das mulheres um padrão estético absurdo como é o nosso, e depois a gente diz, não precisa mais, não é assim para se desvencilhar daquilo. É todo um processo de anos para desconstruir essa relação estética, que algumas vão ter mais dificuldade, algumas menos, algumas vão dar mais importância, algumas menos, e tá tudo bem, cada uma tem a sua história, a sua forma, os seus valores, as suas necessidades. Então, sim, para muitas mulheres, para todas as mulheres a questão estética importa, para algumas vai importar com ter mais valor ou menos. Então, e tá tudo bem, não é problema dessa mulher, não é culpa dessa mulher. É a estrutura que a nossa sociedade está montada. É o apoio das necessidades básicas daquela mulher e daquela família. Alimentação, limpeza, cuidado, gestão do lar. E além dos cuidados com o bebezinho. Então, isso também é importante, porque o bebê não tem hora, a mulher não dorme direito, a rotina do bebê é muito maluca, ela não segue um padrão. Então, a hora que tu ia começar a fazer o almoço, o neném acorda, o neném um dia dorme 3 horas, outro dia dorme meia hora, um dia mama 20 vezes, outro dia 10. Então, tu não consegue nesse primeiro ano, é muito intenso o desenvolvimento da criança. Então, tu não consegue se organizar. E aí a mulher tem casa pra limpar, porque a casa suja demais, roupa pra lavar, comida pra fazer, precisa se preocupar com a sua alimentação, porque a alimentação da mulher que tá amamentando precisa ser saudável, o marido precisa comer, o outro filho precisa comer, tem que levar a criança na escola, tem que cuidar das roupas que deixam de servir em 2 meses, já parou de servir tudo, tem que... muita coisa pra gerenciar. E isso dá um trabalho mental muito grande pra mulher, uma carga mental muito grande pra mulher. E ela fica sobrecarregada pra caramba. Qualidade do sono. A mulher dorme mal, porque o bebê acorda, porque ela é muito preocupada com esse bebê, é tudo novo. Então, aqueles primeiros 3 meses, onde o bebê é muito frágil, e a mulher tá muito sincronizada, muito sensível e muito ligada ao bebê. E isso dá um cansaço, somado com noites sem dormir, noites acordar para amamentar, ou acordar para ver se o bebê tá respirando, ou acordar simplesmente porque tá preocupada. Isso cansa também, dá um cansaço. Quando eu era mais jovem, eu fazia muito, eu era escoteira, eu fazia muita trilha, muita caminhada, muita jornada a pé, muito acampamento. E quando a gente faz para uma jornada, ou a gente sai para uma atividade de trekking, a gente chega exausto no fim do dia, cansado demais, a gente toma um banho e se deita. Então, acho que as experiências de maior cansaço da minha vida são relacionadas a esse tipo de atividade. E depois que eu tive meus bebês, eu vi que o cansaço de ter um bebê, de passar um dia cuidando de um bebê, é muito maior que de fazer um trekking. E tem um agravante que no trekking tu faz no sábado de noite tu deita e domingo tu descansa. E o bebê, tu sabe que vai chegar de noite e talvez tu não durma. E que no outro dia tu vai ter que acordar a hora que ele acordar. E tu não sabe mais quando tu vai descansar. E talvez tu só descanse daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Então, esse cansaço, ele é acumulado e ele é ele gera uma ansiedade, uma fantasia, porque tu não sabe quando tu vai descansar. Tu não sabe quando vai passar aquilo. Não tem a perspectiva, então tu recarrega a tua energia. Quando tu tem uma semana difícil, tu recarrega a tua energia para aquela semana e depois, é só essa semana. E tu tem o controle daquilo, e tu sabe que tua energia vai, mas, tem um fim. E quando é um bebê, tu não tem esse fim. Tu recarrega a tua energia e tu não sabe até quando tu vai ter que durar, e tu vai ter que recarregar de novo no meio e azar o teu. Então, esse processo de cansaço é surreal. Então, quando uma mãe diz que tá cansada, ela não tá reclamando da vida, ela tá cansada mesmo. E tá tudo bem ficar cansada, faz parte, é assim. Acolhe o cansaço, aceita que é assim, não fica se cobrando, eu deveria ter mais disposição, eu não deveria estar tão cansada, eu deveria render igual como se eu não tivesse cansada. Não, você não vai, é físico, é humano. A gente tem que aceitar isso, que somos. E que sim,
Tá tudo bem sentir cansaço, sim, tá tudo bem ter vontade de fugir, tá tudo bem sentir emoções ruins e boas. E se for muito forte, estiver muito difícil de lidar, procure alguém de confiança para falar. Provavelmente acaba tendo que ser um terapeuta, porque as pessoas, poucas são as pessoas do nosso convívio, da nossa volta, que sabem sobre esse assunto, que conseguem ter a sensibilidade, a empatia para ajudar com essas questões tão profundas e tão delicadas e tão surpreendentes que chegam no puerpério. Aqui já começa a aprofundar um pouquinho mais no campo do desconhecido. Nós não aprendemos, nós não somos ensinados inteligência emocional. Geralmente nós reagimos às nossas emoções de uma forma infantil. Então, explosões de raiva, ficar mal-humorado com coisas que acontecem errado, lidar com sentimentos de frustração. A gente não sabe porque nunca nos disseram o que era isso. Nunca nos ensinaram, só disseram, vocês têm que ter inteligência emocional. Geralmente, quando a gente está se preparando para o mercado de trabalho, começa a falar disso, tem que ter inteligência emocional. Tiro da onde? Tiro do bolso? Compro na farmácia um potinho de inteligência emocional? Não, isso precisa ser ensinado, a gente precisa treinar. E treinar, e treinar, e treinar. O processo de formação da criança, ela treina motricidade, caminhar, todo um processo de repetição até que fica bom. E a emoção também tem que ser assim, ela experimenta, ela enxerga, ela é orientada e ela consegue aprender a emoção. Nós não temos inteligência emocional e a gente não sabe lidar com as nossas emoções, muito mesmo num período de que as emoções extrapolam assim, a nossa existência. O puerpério também é um período de transformação de vida. Então, a ficha cai. Enquanto tu era gestante, tu não tinha real clareza do que significa ter um bebê no colo. E quando o bebê nasce, tu tem um bebê no colo e esse processo tu precisa se transformar, tu precisa aceitar. Então, é uma transformação muito grande de estilo de vida, assim. Existe uma relação com desapego. O que a gente era, a gente não é mais. A gente deixa de ser indivíduo para ser custodiadora, para ser responsável de um novo ser humano. E isso é um processo de desapego, é um processo de morte do que éramos para renascimento do que somos e seremos. E dentro disso envolve também um processo de luto. E a gente precisa entender que faz parte. Precisamos vivenciar esse luto e sofrer esse desapego e experimentar esse processo, vivê-lo para seguirmos bem. Se a gente ignora, fica uma ferida e a gente não consegue prosperar. Então, existe um desapego do que éramos e como vivíamos para o que estamos, que é esse período de primeiros cuidados, primeiros anos, e o que seremos, que é o que aos poucos vai ser construído. Então, esse é um período que tem fim, mas a gente precisa estar presente no que está acontecendo e conhecer aquilo e depois ir se preparando para o resto. Dentro do campo emocional, a gente passa por alguns perrengues, umas dificuldades bem sérias. Existe uma pressão social muito grande que nos cobra que sejamos boas mães, que façamos a mesma coisa que fazíamos antes. Aos 4 meses no Brasil, a mulher já tem que voltar para o mercado do trabalho e ser produtiva. E igual antes, porque tu vai ser comparada. Existe o índice de demissões de mulher após acho que são 6 meses que a lei protege, é gigante. Há muito julgamento, há muita crítica e há muito preconceito. Infantilização também acontece, que é quando as pessoas acham que a mãe não sabe nada. Então as pessoas tratam a mãe como não sabe cuidar do bebê. Então todo mundo sabe mais se o teu bebê tem fome, se o teu bebê tem frio, se o teu bebê tá bem ou não. Todo mundo sabe sobre o teu bebê, menos tu. Então a mãe, ela é infantilizada. E isso no impacto
emocional é muito forte, porque é um caminho novo, desconhecido. E se tu é menosprezada, aumenta a tua insegurança. E insegura, tu não tem como ser plena, tu não tem como te desenvolver com plenitude, com medo, com insegurança. É uma das necessidades físicas primárias do ser humano, né? E quando tu menospreza, quando tu infantiliza, quando tu cobra, quando tu julga, quando tu critica, mesmo que inconscientemente, mesmo que sutilmente, geralmente isso acontece de forma sutil, o que machuca mais, porque a mulher não consegue responder e às vezes ela não percebe, às vezes demora para ela entender que ela tá sofrendo uma violência psíquica sutil por parte das pessoas mais próximas, né? Então, não entrarmos no puerpério sem conhecer e saber lidar com as emoções, sem saber o que vai acontecer e o propósito desse período, quais os desafios que ele vai nos pedir, e ainda em um ambiente onde as pessoas não sabem lidar com isso e geralmente elas devolvem mágoas delas, esse comportamento tóxico que as pessoas têm com a puérpera geralmente está vinculado a processos negativos de sua infância ou do seu próprio puerpério. A mulher que teve que se virar sozinha no puerpério, não teve ajuda e sofreu e não conseguiu, não tinha com quem falar, não tinha recursos, como acontece com a maioria das pessoas. Ela tende a menosprezar o puerpério da outra, ou dizer, tipo, cara, eu sofri e sobrevivi. Por que tu tá reclamando? Tu não tem que reclamar, eu não reclamei. E eu me virei e deu certo, tô de boa. Então existe isso são os hábitos, isso é as mágoas, as sujeiras que fica de um puerpério negligenciado. Então tu sofreu e quando tu enxerga a outra pessoa nesse mesmo período, toda aquela dor vem junto e tu não sabe lidar com aquilo e tu não tem recursos e tu é violento, responde de forma violenta. A violência é uma resposta de uma dor, de uma mágoa, de uma ferida viva. Para ser uma rede de apoio, para as pessoas apoiar a puérpera, para a família apoiar a puérpera, essa família precisa estar bem, precisa estar plena, precisa ter conhecimento do que está acontecendo e enxergar o lado luminoso, porque ela precisa iluminar, porque assim ela apoia, ela ilumina a puérpera e a puérpera consegue. A gente não pode querer exigir que a pessoa que sofreu pra caramba agora lide super bem com isso, com essas memórias, sem um cuidado, sem ter tratado esse problema, sem ter enxergado isso. Não, se a gente engole o choro lá no nosso puerpério, quando a gente estiver junto de uma pessoa próxima que está passando por isso, esse choro vai aparecer, vai ficar trancado aqui na garganta e a gente vai gritar. Por isso que é sistêmico, por isso que ele impacta nas gerações. E por isso que eu acredito que é tão importante a gente falar sobre puerpério, a gente aprender sobre puerpério, a gente nos liberar das nossas mágoas, das nossas cicatrizes, para poder ajudar familiares, filhos, amigos que estão passando por isso. Nós necessitamos urgentemente de pessoas aptas, conscientes, que possam servir de apoio à puérpera. Isso é muito importante. O puerpério tem também um caráter espiritual. É uma experiência que vai além do físico e vai além do emocional e das sensações que a gente tem no corpo e nas emoções. Ele é uma experiência que transcende isso. Ele vai falar com aspectos mais profundos da nossa existência. Ele vai nos dar uma crise de identidade, uma crise existencial. A gente vai precisar olhar quem somos, o que queremos, o que fizemos, o que pretendemos fazer, quanto estamos dispostos a pagar ou a abrir mão por essas nossas escolhas. Então, é um convite a olhar para si, a olhar para dentro, e aí você vai enxergar suas sombras e suas luzes. Você vai precisar passar por
processo, né? Por esse desafio espiritual de propósito, de essência humana. E claro que tu só vai conseguir viver isso se a questão física e emocional tiver mais ou menos um pouquinho equilibrada, porque se tu tá com muita necessidade física e muita dificuldade emocional, não sobra espaço para te aprofundar dentro, que é o principal propósito. A essência, o espiritual é o mais elevado do ser, que vai despertar no ser humano, então ele precisa estar um pouquinho organizado nos aspectos físicos e emocionais para conseguir viver essa experiência espiritual, que não é nada sobrenatural, é filosófica, é vida, é quem eu sou, qual o propósito do que eu estou fazendo, qual o sentido disso que eu estou fazendo, o que eu quero passar para o meu filho em termos de de ser um cidadão, de ser um ser humano, o que são os valores que eu acho importante. Isso são questões espirituais. E aí entram as religiões ou as religiões que vão nos ajudar a compreender, a entender isso, ou a própria filosofia vai nos ajudar a enxergar o que são esses valores, né? Essas virtudes, o que é isso? Aí nós temos, cada religião vai ensinar de sua forma, com suas parábolas, com seus mitos, com a sua estrutura, mas a essência é esse vínculo espiritual com quem somos, nossa essência humana. Existe um impacto espiritual em aceitar uma nova vida e aceitar o desafio de custodiar essa nova vida. Porque quando a gente tem um filho, a gente está custodiando, a gente assume a responsabilidade perante a sociedade de custodiar uma alma humana, um ser humano. A gente está ajudando a construir, conduzindo essa criança. E isso é muito exigente. E não é só emocional, é só físico. É mais profundo, é uma relação mais profunda que a gente tem de cumplicidade e dever com essa criança e com a sociedade, porque a gente assumiu essa responsabilidade. Há ainda um caráter simbólico. Então, tem um artigo no blog que eu já escrevi sobre isso. Qual é o sentido simbólico desse período pós-parto, né? É uma trilha de aprendizado e tem alguns mitos que nos ajudam a compreender melhor o que a gente está passando. E compreender isso e entender esse processo do ponto de vista simbólico e baseado em arquétipos é o que vai nos dar ferramenta para lidar com os nossos desafios. Também outra coisa que acontece dentro do campo espiritual é a reavaliação dos nossos valores e dos nossos propósitos humanos. Tanto que a gente seguido vê mães que depois de ter filhos mudam de carreira, mudam de profissão, abrem mão de estar no mercado de trabalho para ficar com a família. Então, mudanças muito grandes na forma de ser, no que pensava, no que falava, no que agia. E isso não é por causa da criança. Você não troca de trabalho para ficar mais tempo com a sua criança. Isso é uma consequência. Você troca de trabalho porque você reavaliou sua identidade, sua essência humana e seu propósito de vida. E claro que o processo de gestação, puerpério e maternidade vão impactar, mas esse é o resultado. O ficar mais tempo com a criança é resultado. A essência, o porquê é espiritual. É porque eu acredito que eu preciso orientar essa criança, eu preciso educar, eu preciso de presença para educar. E isso vem dessa reflexão espiritual, que geralmente acontece nesse período de puerpério. Porque antes de nascer, geralmente a mulher tem a certeza, eu acho que a grande maioria tem a certeza de que a vida vai ter o bebê e a vida vai continuar igual. Tanto que a gente compra o carrinho de bebê para fazer correr, né? Para correr com o carrinho de bebê, porque a gente acha que a nossa vida vai ficar igual, a gente vai continuar conseguindo correr 3, 4 vezes por semana. Não vamos. Então, até a gestação a gente acha que tudo vai mudar, só vai ter um bebê junto. E no puerpério a gente vê que não, que a gente precisa olhar mais para dentro e entender que tá lá dentro, lá no fundo, quem realmente somos, nossa identidade e propósito de vida,
e aí a gente muda. Então esse vídeo foi um resumo que eu fiz sobre todas as minhas reflexões e a minha experiência do puerpério e a visão filosófica que eu tenho desse processo. Tá longe de esgotar o assunto. E eu tenho no blog são 5 artigos que falam sobre puerpério, que aprofundam mais essa minha reflexão que eu passei agora. Eles falam, tem um artigo que vai falar só sobre o físico, só sobre o emocional, só sobre o espiritual, e tem um que fala sobre as negligências também. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por fim, se o que eu falei faz sentido pra você e te tocou o coração, compartilha o vídeo, manda para as amigas que são puérperas, manda para as gestantes, porque a gente precisa alertá-las do que está acontecendo para que elas tenham ferramentas, que elas possam construir ferramentas. E o caminho principal, o primeiro passo é conhecimento. Se a gente não começar a divulgar, a ter conhecimento sobre o assunto, popularizar esse conhecimento, a gente não vai sair do lugar. Então compartilha, divulga e deixa seu comentário, sua opinião embaixo também, que vai ser muito bem-vindo. Vamos abrir o diálogo. Era isso, obrigada.